Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente. E como sempre, o nosso programa tem a intenção, de trazer para vocês um pouquinho da história, da vida do personagem ou dos personagens da Bíblia Sagrada. Hoje, por exemplo, é dos personagens, porque é mais de um, são vários personagens. Mas eu vou permitir que não eu, mas o meu amigo, então, revele para nós quem é o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou judeu, meus amigos também. Éramos 3, na verdade 4, mas 2 estavam sempre comigo nos momentos mais marcantes. Mas o rei Nabucodonosor resolveu nos levar para a Babilônia para aprendermos sobre história, ciências, linguagens. Nós nos esforçamos muito, aprendemos muito e acabamos nos destacando. No final do período, estávamos 10 vezes mais doutos do que todos os outros jovens. Isso graças ao trabalho que Deus fez em nossa vida. Certa vez ajudamos nosso grande amigo Daniel a interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas teve uma vez que não nos curvamos diante da imagem dele e acabamos sendo jogados numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Mas nós confiamos no Senhor. Dizem que era possível ver um quarto homem com a semelhança do Filho de Deus, do Filho do Homem. E aí a gente saiu totalmente ilesos. Prazer, eu sou Ananias, conhecido como Sadraque, amigo de Misaías, também conhecido como Mesaque, e de Azarias, mais conhecido como Abednego. Bom, então, como vocês já puderam observar, os jovens que estamos falando hoje é Sadraque, Mesaque e Abednego. É aqueles conhecidíssimos como os que caíram na fornalha de fogo, onde Nabucodonosor, irado, muito irritado, porque os jovens não se dobravam diante da imagem, da estátua que havia sido levantada, erguida, e ele ali, na sua prepotência, não, precisam se dobrar. Uma vez que não se dobraram, caíram naquela fornalha, ainda tiveram ali uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas isso é muito interessante ressaltar, porque eu quero chamar a sua atenção para a maneira, a conduta, a postura desses 3 jovens que ali na Babilônia não se corromperam. Eram amigos íntimos de Daniel, eram pessoas ali jovens, o próprio nome já diz 3 jovens amigos de Daniel, porém não se corromperam. E quantas são as pessoas que talvez por serem ali charcadas de alguma forma, forma abusiva, ou talvez de alguma forma, talvez muito, taxativa ali, não, porque você tem que fazer assim, senão você vai ser mandado embora. Você tem que fazer do meu jeito, do meu modo, porque senão eu te demito. Ora, muito pelo contrário, esses jovens, eles não se corromperam. Eu costumo dizer que a pessoa, ela pode ir até a Babilônia, que foi o caso dos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e não se corromper na Babilônia. Quantos de vocês, talvez, já entrando na Babilônia, e mesmo sendo um povo de Deus, mas talvez se corromperam ali por não conseguirem liderar, ou levar adiante o nome santo do Senhor Jesus. Ou seja, quantas são as pessoas que talvez já foram engodadas, envolvidas, engolidas, pela Babilônia, por talvez, não querer fazer ali aquilo que lhe apraz, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, e acabaram se corrompendo, acabaram saindo meio que destruídos, porque Deus só poupou aos jovens porque eles eram pessoas dedicadas à palavra, zelosas, eram pessoas que estavam ali em comunhão com o próprio Deus. Mas quantas são aquelas que talvez entrando na Babilônia acabam meio que se corrompendo, acabam meio que se desviando? Ou seja, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estavam neles. Vocês precisam ser pessoas mais equilibradas.
pastora, mas se uma pessoa me convida, se uma pessoa me chama para fazer ali, né, um trabalho e aquelas pessoas ali são pessoas completamente, né, uma fé contrária à minha, olha, você pode ir, você pode estar naquele ambiente, você pode. Agora, lembrando, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm mais. Não convinha a estes jovens se corromperem. Então, eles ali não se prostraram diante daquela imagem, não se dobraram diante da vontade de Nabucodonosor, não se corromperam. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Quantos são os jovens, quantos são os adolescentes e talvez mesmo, né, anciãos, ou até mesmo pessoas de mais idade, pessoas até que, né, têm até um grau de escolaridade, pessoas que têm até, né, vamos dizer assim, uma mentalidade já avançada, formada, uma opinião também formada, mas também estão caindo no laço do passarinheiro. Estão sendo atingidos pela peste perniciosa e pelas setas que voam de dia, ao meio-dia e também à meia-noite. Ou seja, podemos, né, todas as coisas naquele que nos fortalece, podemos entrar em lugares que não cabem a nós, mas para ali, pensando no reino e fazendo a vontade de Deus. Ou seja, entrando em determinados locais, em determinados lugares, sem nos corrompermos. Não podemos, né, deixar com que as coisas deste mundo venham nos atrair, se tornem para nós uma atração. A Bíblia relata, né, o próprio Paulo, ele declara, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Estes jovens aqui eram amigos de Daniel, eram jovens aqui que a Bíblia relata, né, que eles eram praticamente aqueles amigos de Daniel, então já tinha ali certa amizade, já tinha ali um certo conhecimento perante a palavra e não se deixaram, né, não se deixaram ser corrompidos, não se prostraram e nem se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a gente podemos relatar que é um exemplo para nós, um exemplo também para a juventude de hoje, é um exemplo para muitas pessoas. Ou seja, quantos de vocês, talvez, entrando em determinadas, né, herdades, determinados lugares, não estão aí, né, praticamente, mas conseguindo ser quem vocês são ou quem vocês já foram um dia, né? Mas por quê? Amizade. A Bíblia relata que as más conversações corrompem os bons costumes. Começa a separar o precioso do vil. Comece a fazer uma separação. Esses jovens estavam naquele ambiente, naquele local, naquele lugar, mas conseguiram ali liderar como bons soldados de Cristo, como homens de Deus, como pessoas que não se corromperam. E esse é o nosso ápice da nossa mensagem hoje, porque no próximo bloco, eu vou chamar um break agora, mas no nosso próximo bloco eu vou falar sobre o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24, e nós vamos tomar isso como referência. Então, não saia daí, acompanhe comigo, daqui a pouquinho já estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa de hoje. O Gente da Gente, estamos trazendo aqui 3 jovens amigos de Daniel. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Famosos, né? Os conhecidos em terem caído na fornalha de fogo e fogo ardente, cujo qual Nabucodonosor, muito furioso por eles não se prostrarem nem se dobrarem diante daquela imagem, daquela estátua, né, feita ali de ouro, mas eles tinham um propósito no coração. Estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava na vida deles, não estava na mente deles, não estava no meio deles, ou seja, eles estavam ali por um motivo, por um propósito do próprio Deus. Às vezes temos que chegar a determinados locais, a determinados lugares e vamos entender e pensar que também é por um propósito de Deus. Eles caíram naquela fornalha, ali estiveram, mas tinham um entendimento, né? Tamanha sua fidelidade era em Deus, a confiança deles em Deus era tão grande que eles em momento nenhum, mas em momento algum, eles negaram o Deus da Bíblia Sagrada. Queridos,
Esse é o ápice de hoje, a não negar aonde quer que você esteja, aonde quer e por onde quer que você vá. Leve o nome de Jesus e não negue esse nome por nada deste mundo. Não se venda, não negue a presença do Senhor. Não negue de forma alguma. Eu estou batendo, eu estou perseverando nisso porque eram jovens e muitos podem até recitar, mas jovens é levado pelo vento, é levado por doutrina, é levado por conselhos, enfim, mútuos de determinadas pessoas. Não. Quando a pessoa ela tem a presença de Deus, quando ela leva a presença de Deus junto a ela age de forma diferente. Deixa eu lhe passar aqui uma palavra, deixa eu compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Daniel, o capítulo é o 3. Nós vamos ler o versículo 24. Olha o que relata aqui a Bíblia Sagrada. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: sim, verdade. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos. Ou seja, quem era esse 4º homem solto naquela fornalha, dentro daquela fornalha de fogo ardente? Era o próprio Deus, era a presença de Deus ali. Queridos, a presença de Deus ela vai estar aonde você também estiver. Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Automaticamente, a presença de Deus estava na vida destes 3 jovens e por isso a presença de Deus também estava habitando naquele ambiente chamado fornalha, que aliás, ainda o fogo foi aquecido 7 vezes mais. Ou seja, Deus estava naquele ambiente e Deus ele vai estar no ambiente em que você estiver carregando a presença dele. Isso é importante, porque a presença de Deus, ela precisa estar conosco. Ou seja, você pode estar na Babilônia, você pode estar num ambiente onde ali as pessoas estão bebendo uma cerveja, estão bebendo uma vodka, estão bebendo um uísque, estão tomando uma bebida forte. Mas vai no seu refrigerante, na sua água mineral. Melhor do que o refrigerante ainda é a água mineral, um suco natural, e você ali não vai precisar se corromper no meio de quem quer que seja. Por exemplo, os jovens. A gente está falando aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 jovens. Quantas pessoas, quantos jovens ainda nos dias de hoje entram, vamos dizer, na faculdade? E acabam sendo ali, transtornados por pessoas, que consideram elas, iguais como as outras, aquelas que fumam, que bebem, que vai a uma balada, mas estes jovens foram diferentes. Ou seja, você pode estar na sua faculdade, você pode ser diferente, você pode carregar o nome de Jesus ali, você pode trabalhar ali, naquele ambiente completamente, um ambiente pesado, mas se você carrega a presença de Deus, você vai conseguir ali fazer a diferença. Assim como Daniel, ele fez a diferença e os seus amigos que estamos falando e citando hoje, Sadraque, Mesaque e Abidnego também fizeram a diferença. Você também pode fazer a diferença aonde quer que você esteja. Eu leio agora o versículo de número 25, ainda em Daniel capítulo 3, que diz: respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. Olha que lindo. E o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho do homem, Ou seja, que coisa mais linda isso. O que a gente pode entender? Que nem sempre nós seremos poupados. Esses homens não foram poupados. Eles caíram. O Senhor permitiu eles entrarem na fornalha, mas ali estava a presença do Senhor. Bom, nós vamos agora a um VT. Eu quero chamar aqui agora, o meu amigo para saber como seria,
né, o nosso Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nossos personagens de hoje, né, nos dias atuais. Então acompanhe comigo agora. Eu e meus 2 amigos conseguimos passar por um grande concurso. A gente entrou dentro de uma universidade e realizamos o nosso sonho. Aprendemos muito, muitas lições, um mergulho no conhecimento. Até o dia em que nós começamos a perceber que estávamos incomodando alguns professores porque a gente fazia algumas perguntas e queria entender o que estava realmente acontecendo. Mas por fim, alguns ficaram meio bronqueados com a gente. Mas a gente se manteve bem firme porque tínhamos um propósito. Queríamos nos formar como bons alunos. Depois de um tempo perceberam que a gente fazendo as perguntas, pesquisas, investigações dentro da ciência, a gente acabou se destacando 10 vezes mais do que os outros. Mas teve uma hora que colocaram a gente numa prova, porque queriam saber se a gente realmente era bom no que estava fazendo. Parecia aquelas provas de fogo, mas conseguimos. Hoje, somos, graças a Deus, lembrados como bons alunos que cumpriram seu papel. Prazer, eu sou Ananias, mais conhecido como Sadraque, amigo de Misaías, também conhecido como Mesaque, e Azarias, conhecido como Abednego, nos dias de hoje. Bom, esse seria, né, os dias de hoje, os nossos personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quero ressaltar aqui para vocês que ele não poupou os jovens de caírem naquela fornalha de fogo ardente. Não poupou, não foram poupados, isso é fato. Porém, o Senhor estava ali. Às vezes você está passando por determinada dificuldade na sua vida, está falando, puxa, mas Deus não me poupou? Como é que Ele me permitiu sofrer esse acidente? Como Ele me permitiu? Mas Ele poupou sua vida. Você não foi derretido pelo fogo. A Bíblia diz, se passares pelas águas, não te afogarás. Se pelo fogo passares, tu não serás queimado, nem a chama arderá em ti. Assim também aconteceu com estes jovens e também vai acontecer contigo. Então, guarde essa palavra em seu coração. Porque o nosso programa Gente da Gente vai ficando por aqui, mas eu digo a você que a fidelidade de Deus, ela vai estar sempre com você. Seja na água ou seja no fogo. Seja na fornalha ou fora dela. Olha, vou ficando por aqui. Meu forte abraço e que Deus te abençoe.